Na videoaula de hoje, vamos estudar a sobrecarga em tomadas e o aquecimento em emendas bem feitas e mal feitas, como nós vimos na parte teórica dos nossos slides. Vamos analisar agora as tomadas em sobrecarga e emendas mal feitas. Nessa aula, vamos verificar o efeito da sobrecarga nas tomadas e o efeito de emendas mal feitas na fiação elétrica. Primeiro ponto, vamos discutir sobre alguns assuntos da NBR 5410. A NBR 5410, ela não permite gambiarras. A NBR 5410, gente, ela estabelece as condições a que devem satisfazer as instalações elétricas de baixa tensão, a fim de garantir a segurança de pessoas e animais, o funcionamento adequado da instalação e a conservação dos bens. Pois bem, gente, esse trecho da 5410, ele mostra claramente que a norma é elaborada de tal forma que os projetos elétricos sejam bem feitos, principalmente no tocante, por exemplo, à quantidade de tomadas no ambiente. Colocar um valor mínimo de tomadas, conforme a norma, para que você evite a utilização, principalmente de T's e benjamins, né? Porque isso pode provocar sobrecarga, como é o assunto da nossa aula. Então, a 5410 ela não permite gambiarras elétricas, até porque ela estabelece várias condições técnicas para as instalações elétricas. Bom, ela estabelece, a NBR 5410, ela estabelece que em banheiros, cozinhas, copas-cozinhas, área de serviço, lavanderias e locais análogos, no mínimo, estabelecer uma carga de 600 VA por ponto de tomada, até 3 pontos, e 100 VA, gente, por ponto para as tomadas excedentes desse valor 3, considerando cada um desses ambientes separadamente. Bom, o que a NBR 5410 quer colocar? É prever tomadas suficientes para evitar o uso de T e benjamins. Não é? Porque quando você usa T, você liga naquele único ponto de tomada vários instrumentos, ou seja, vários equipamentos. E isso pode levar a sobrecarga e ocasionar um princípio de incêndio ou até mesmo um choque elétrico que pode acontecer com a pessoa que está manipulando aquela tomada onde você tem uma quantidade grande de equipamentos de pendurado naquele T ou benjamin. O outro ponto importante da 5410 é que ela fala que nos demais cômodos ou dependências, no mínimo, nós vamos estabelecer 100 VA por ponto de tomada. Ou seja, a gente vai prever tomadas suficientes para evitar o uso de T e benjamins. Então, veja bem, se a gente seguir as recomendações da NBR 5410 nos nossos projetos elétricos, como visto nas aulas Projeto Elétrico Residencial, que é a aula 1, 2, 3 e 4, lá tem toda uma metodologia de projeto que leva em conta a quantidade de tomadas de cada ambiente. Pois bem, gente, o que a gente pode concluir é que a NBR 5410 ela não permite gambiarras. Por quê? Porque ela é desenvolvida, né, para instalações elétricas de baixa tensão, visando a segurança das pessoas, animais e um funcionamento adequado da instalação e a conservação dos bens. Então, não é correto, por exemplo, um ponto de tomada ter um T e nesse T você coloca 5, 6 equipamentos, né? Isso pode gerar sobrecarga em cima desse ponto de tomada. Como nós podemos ver, se for uma tomada do banheiro, na hora de efetuar o projeto é 100 VA no mínimo para cada tomada, né? Essas tomadas são conhecidas como tomadas de uso
de uso geral. Tá? Nos nossos testes, vamos sobrecarregar uma tomada, né? E através do termovisor, vamos verificar o aquecimento que isso pode levar a uma sobrecarga na tomada. Essa foto é a característica do que não é admissível fazer uso dessa configuração aí numa instalação elétrica. Não é recomendável. Se a gente for fazer uma leitura da NBR 5410, ela não proíbe o uso de extensões. No entanto, deve ser evitado o uso de extensões. Como que se faz, como que se evita, na verdade, uma gambiarra dessa aqui? É fazendo um projeto elétrico adequado, principalmente no tocante à quantidade de tomadas em um determinado ambiente. Porque se você tem um número insuficiente de tomadas, o que vai acontecer? O que está mostrado aqui na figura, gente. Olha, um T conectado numa extensão com adaptadores, não é? Isso tudo aqui não é recomendável pela NBR 5410. Lá na NBR 5410, vocês não vão ver claramente dizendo isso, mas vocês vão identificar que existe um número mínimo de tomadas e o projetista, inclusive, pode colocar um número a mais de tomadas para evitar esse tipo de situação, evitando assim uma sobrecarga naquele ponto de tomada. Bom, a carga, por exemplo, submetida ao ponto de tomada dessa figura é grande e ainda podendo provocar, né, sobrecarga e mau contato. Você pode ter aqui nessa figura, como vocês estão vendo, um problema de sobrecarga, né, e pode ter também um contato elétrico. Uma criança que vai ligar um instrumento, ele encosta no pino da tomada, isso pode provocar um choque elétrico. Então, vamos evitar esse tipo de situação, que não é recomendável, não é? Na NBR 5410, prever um número suficiente de tomadas para atender um determinado ambiente, evitar sobrecarga em um ponto de tomada. Além dos riscos das pessoas com contato na parte viva aqui, nesse pino da tomada que vocês podem estar observando aqui, isso pode danificar os equipamentos e ainda colocar em risco pessoas e animais, indo em sentido contrário do que é estabelecido na NBR 5410, onde uma instalação elétrica deve ser constituída de forma segura, né? E essa segurança no tocante a animais, pessoas e os bens ali sendo abordados pela norma. Agora vamos tratar um outro ponto importante sobre as emendas. Como emendar fios de forma correta? Existem vários tipos de emenda. Eu vou comentar algumas emendas. Emenda que a gente conhece popularmente como rabo de porco. Essa emenda consiste em você tirar a capa do condutor, decapar o condutor em torno de 5 centímetros de tamanho, retirar cuidadosamente, né, aproximadamente 5 centímetros do revestimento isolador das extremidades dos dois fios, né, que se quer emendar. Então, você pega os dois fios, corta 5 centímetros da capa protetora. Após isso, você vai torcer, como está mostrado aqui na figura, gente, olha, você vai torcer parcialmente, né? E vai enrolar uniformemente, um em volta do outro, deixando cerca de 0,5 centímetros sem enrolar nas extremidades, como vocês podem observar aqui na figura. E após isso, vocês cortam a parte que excede, né? Aí você vai cortar e acertar as extremidades com o alicate. Então, essa é um tipo de configuração de emenda, que é uma emenda que deve ser feita, né, que é conhecida como emenda rabo de porco. Outro tipo de emenda é a emenda de bifurcação ou de derivação. Vocês podem observar nessa figura aqui, onde
eu quero fazer uma derivação de um circuito de fase. Vocês podem observar na figura, eu vou decapar a fiação, né, 4 centímetros da parte do isolamento do fio principal no local em que se quer emendar. Então, quero emendar, eu faço uma decapagem do fio em torno de 4 centímetros. E aqui vocês podem observar nessa outra figura que eu faço um enrolamento desse fio, desses 4 centímetros que eu decapei, e corto mais 4 centímetros dessa outra parte aqui, na figura ao lado, e faço o enrolamento da forma que vocês podem observar na figura. Ou seja, você vai enrolar o fio em volta do fio principal, deixando as 2 primeiras voltas mais abertas. Vocês podem observar aqui, a gente deixa as 2 primeiras abertas e o restante mais unidas. Assim você tem uma emenda perfeita, né? Uma emenda adequada para bifurcações ou derivações de circuitos de fase ou até mesmo de circuito de neutro. Então, uma forma adequada de fazer emenda é seguindo esse procedimento. Outro tipo de emenda, que a gente conhece essa emenda como Western Union, essa emenda consiste, né, em remover, você vai remover cerca de 10 centímetros da parte de isolamento do fio, né, da ponta do fio. Após isso, você vai fazer uma volta, fazer uma trança de 2 voltas, como vocês podem observar aqui onde eu estou passando o mouse na figura. Então, eu faço 2 voltas afastadas e após isso eu faço de 4 a 5 voltas fechadas, como vocês podem ver no mouse, do lado esquerdo e do lado direito, né? Fazer essa emenda de acordo com a figura acima, você vai deixar 2 voltas mais afastadas no centro, né? Você tem aqui o centro com 2 voltas afastadas, né? E depois fazer outras mais unidas de ambos os lados. Então, você deixa aqui, conforme a figura, 2 voltas e aqui de 4 a 5 de um lado do outro. Aí você tem um outro tipo de emenda, que é a emenda Western, que é uma emenda feita de forma correta, como está mostrado na figura. Você vai evitar as perdas por aquecimento, né, por efeito Joule na emenda. Agora, gente, eu tenho uma característica de emendas mal feitas. Essa emenda da figura, vocês podem observar, é uma emenda bem mal feita. Isso vai provocar, gente, aquecimento e perda por efeito Joule. O efeito Joule, gente, relembrando, ele expressa a relação entre o calor gerado e a corrente elétrica que percorre um condutor em um determinado tempo. Ou seja, a corrente que percorre por essa emenda mal feita, uma emenda inadequada, isso vai gerar a circulação dessa corrente, vai transformar a energia elétrica em uma energia térmica. Ou seja, eu estou dissipando mais calor nesse tipo de emenda aqui, se eu comparar com as emendas anteriores. Bom, essa perda na emenda, na verdade, é a transformação da energia elétrica em térmica, por exemplo, por essa emenda mal feita. Então, uma emenda mal feita, você pode ter aquecimento dessa emenda e nesse aquecimento exagerado, você estará perdendo energia, ou seja, dissipando energia. Então, você deve-se ter cuidado para não exagerar na emenda. Você não pode exagerar na emenda. Tanto para ela não se romper, por estar muito acochada demais, ou para não se aquecer, né? Chegando às vezes até soltar, né? Então, tem emendas que são muito mal feitas, ou muito acochadas, muito apertadas, que pode soltar, ou as emendas muito frouxas, que podem também levar a um aquecimento excessivo, e com isso aumentar as perdas por efeito Joule. Bom, agora, gente, a gente vai para a primeira prática, né, que é o efeito da sobrecarga em tomadas. Então, nesse experimento, nós vamos carregar uma tomada, né, colocar
uma tomada com um T e conectar nesse T vários instrumentos, ou seja, vários equipamentos. E isso, através da termografia, até através do termovisor, vocês vão observar as características de elevação da temperatura desse ponto de tomada. Da mesma forma, nós vamos ligar nessa tomada um único instrumento que é o adequado, ou seja, um único equipamento, e depois vários equipamentos nesse único ponto de tomada, conforme visto no slide anterior, que é aquele T com várias conexões. Vamos verificar dessa forma, que é uma forma que não é adequada. Seguindo para a parte prática do experimento, vamos ligar apenas um equipamento na tomada de 220 volts e analisar a sua temperatura com o termovisor. O experimento deve mostrar a diferença que teremos na temperatura dos nós de tomada para avaliarmos quais serão as perdas e a possibilidade de sobrecarga. No caso, como podemos ver pelo termovisor, a temperatura do nó, sem nenhuma carga ligada, está em 23 graus. Agora, se ligarmos apenas o ventilador no nó e aguardarmos um pouco, vamos ver o aumento da temperatura nesse ponto de tomada. Segundo a NBR, o ideal é a ligação de apenas um equipamento em cada tomada, evitando o uso de T's ou benjamins. Dessa forma, evita-se sobrecarga e problemas tanto para equipamentos como o ventilador ou outros equipamentos eletrônicos, assim como evitamos que pessoas sejam afetadas por curtos-circuitos ou a própria sobrecarga. Já podemos perceber um aumento considerável da temperatura no T, que já se aproxima dos 29 graus, onde antes estava 25 graus, já aumentou bastante. Assim também, houve um aumento na tomada, que já vai para os seus 27 graus de temperatura. Essas gambiarras, como já foi dito na videoaula, são perigosas, podendo causar danos aos equipamentos e também a quem os manuseia. O aumento dessa temperatura pode até mesmo derreter os pinos na tomada. Havendo uma sobrecarga considerável nelas. A temperatura no T já se aproxima dos 30 graus, tendendo a subir. Após o uso por, em média, 15 minutos dos 3 equipamentos ligados no T, alcançamos a temperatura de 36,9 graus. Um valor extremamente alto, considerando o que tínhamos inicialmente. E assim, comprovamos nossa ideia inicial do quanto a sobrecarga causa um aumento de temperatura e pode ser prejudicial ao funcionamento dos equipamentos.
E na parte prática 2, nós vamos estudar o efeito, né, do aquecimento em emendas mal feitas. Ou seja, nós vamos elaborar 2 tipos de emendas e vamos elaborar uma emenda inadequada, ou seja, uma emenda mal feita, e vamos, através da termografia, do termovisor, verificar o aquecimento de cada uma das condições de emendas bem feitas e emendas mal feitas. Vamos iniciar nosso laboratório. Vamos verificar o aquecimento das emendas em função da carga. Vocês podem observar aí, eu tenho um balde com uma resistência simulando um chuveiro, né? Na verdade, essa resistência é uma resistência de chuveiro, e algumas emendas que vocês vão estar observando aí agora. Eu vou chegar aqui numa das emendas. Essa emenda aqui é a emenda rabo de porco. Uma outra emenda é a emenda Western Union. E aqui eu tenho uma outra emenda que está soldada, que é o Western Union. Então, eu vou ligar essa resistência, né, e vou observar através do termovisor qual a temperatura de cada uma dessas emendas. E também vou fazer a medição dessa temperatura, vocês estão observando aí agora, uma emenda mal feita, que está bem aqui, onde também vamos analisar, né, o aquecimento dessa emenda fazendo uso da termografia. Pois bem, então esse laboratório consiste em 4 tipos de emendas, né, algumas delas com solda, para a gente analisar o comportamento da temperatura. E essa emenda que vocês estão vendo aí no vídeo é uma emenda mal feita, que também vamos analisar o aquecimento através da termografia. Vocês podem observar aí, gente, na imagem do termovisor, as temperaturas das 3 emendas, a rabo de porco. Vocês podem ver aqui, eu vou movimentar o termovisor, olha lá, 25 graus. Aqui eu tenho a Western e o Union sem solda. Aqui embaixo eu tenho a Western Union com solda. Vocês podem observar que as emendas são emendas bem feitas, onde conseguimos atingir no máximo aí 25, 27 graus em cada uma das emendas. É importante executar uma boa emenda, porque você evita desperdício, né? Vou gravar uma imagem desse termovisor para colocar para vocês na aula que nós acabamos, na verdade que estamos vendo agora. Vou tirar uma foto no termovisor, tirei aqui. Agora vamos analisar a emenda mal feita, a temperatura. Olha só para vocês verem, bem no ponto da emenda mal feita. Temperatura chega a 37 graus, gente. Isso em função de ter executado uma emenda mal feita. Aí você tem perda por aquecimento nessa emenda. Chega a 37 graus.